Giraia. Giraia. Boa noite. Ótima noite, Tassiele. Tudo bom? Sim, com você. Melhor agora, claro. Sem dúvida. Não é? Preparada? Pra quê? Aula, é claro. Ah, sempre. Ô, Discuti muito hoje. não Hoje vai. é o quê? Hoje, artigo 218, né? Só um pouquinho. Uhum. Tá. Recebi um vídeo muito maluco. Vai só você aqui, gente. Cadê o resto do Só eu. povo? Ué, então Agora é vamos mesmo começar. exemplo. Hã? É. Agora é mesmo exemplo. Ah, ó o Pedro chegando aí, ó. Ah, o Pedro. Boa noite. Ótima Boa noite. noite. Pedro, você apareceu durante um segundo aqui. Tem algum problema? Não entendi. Você apareceu um segundo aqui na tela grande. Ou seja, você durante um De segundo maneira nenhuma. vai sair lá no YouTube. Tem algum problema? Não, né? Então tá Mas bom. eu nasci só pra isso. Ah, então não dá só pra brilhar. Eu vou até colocar mais um pouquinho aqui, ó. Muito bem. Perfeito. Só porque a nossa orientação, que vocês podem ficar com a tela, mas tem que ficar gravando só em mim. Por isso que que tá aqui. Mês passado não tinha isso, todo mundo aparecia, falava e tal. Né? Vai Eu esperar 3 gosto, minutos, assim, hein? quando a aula é boa, né? Eu vou ao Eu banheiro, gosto tá? Um segundo. de ficar aqui e aparecer. Um segundinho. Tem aula. Vamos lá. Vamos embora, simbora, porque né, a gente tem que. E hoje tem chamada, hein? Não podemos chegar e ir embora sem a nossa chamada. Não? Ah, já tá aqui, ó. Olhas de chamada, tá aqui, ó. Oh, beleza. Muito bem. Meus caros, na última aula nós terminamos de ver o artigo 217A, não terminamos? Não recordo, acho que não. Eu também não lembro. Não me recordo. Já vimos já. Deixa eu ter que fazer um 217A. Eu não me recordo se a gente chegou e viu corrupção de menores. Acho que não, né? Ou sim, induzir alguém menor de 14 Não, anos. Não. corrupção não. Não. Tá. Eu quero tratar, não sei se eu falei, já falei sobre estupro corretivo e coletivo já, né? Já. Tá. Beleza. Então, simbora pro 218, né? Vamos lá. Gente, corrupção de menores, tá? Olha só que interessante. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, tá? Esse tipo penal,
ele é lógico, ele deve ocorrer, ainda bem que existe, porque o que acontece? Nós temos aqui o menor de 14 anos, não é isso? Beleza. Temos aqui o menor de 14 anos, beleza. Nós temos aqui o sujeito que, vou até colocar aqui, corruptor e temos aqui vou chamar de aproveitador. Não, é o estuprador, então. Estuprador mesmo. De menores. Tá? Vai ficar bem clarinho aí. Vocês estão vendo o quadro branco, né? Beleza. Gente, nós já vimos que ter, né, com o seu canal outro ato criminoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. Perfeito? Beleza. Ocorre o seguinte. A lei aqui está punindo aquele que chega e não tem qualquer contato sexual com o menor, mas sim aquele que chega e faz a ponte entre os dois, que chega e influencia o menor de 14 anos, que induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. E o que é lascívia de outro? É satisfazer o tesão do outro, é satisfazer o tesão, é satisfazer o desejo do outro, não é? Então, aquele que chega e induz um menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro, ele comete o crime de corrupção de menores. A pena é muito menor. E tem que ser mesmo, não é? É de 2 a 5 anos, tá? Ou seja, bem menor do que a do 217, até porque o corruptor, ele não tem qualquer nada sexual com o menor. Ele só chega e estimula, dá ideia, não é? Induz alguém. Induzir é levar alguém a alguma coisa, tá? O restante, lascívia, a gente já viu. Então, é isso. O tipo penal, acho que a gente viu muito o 217, viu já o 213, 215, etc. Então, não devemos ter muitas dúvidas com relação ao que é o artigo 217A. 217 não, 218, que é a corrupção de menores. Tá? O 218... vou fazer um parênteses aqui com relação aos crimes sexuais feitos por vulneráveis e eu vou dar nós vamos ver, tá? Lá na frente, porque tem muito a ver com isso. Eu falei com vocês que muito dessa mudança legislativa que foi feita, não é? Ela foi feita por pessoas extremamente moralistas, não é? Alguns chamariam de conservadores, outros chamariam de reaças, não é? Muito bem, tem coisas boas na lei, nós já vimos, mas também há coisas muito ruins na lei. E a forma de provar, mais uma vez, essa condição, talvez reaça mesmo, dessas pessoas, é verificar um tipo irmão desse, mas que para mim é completamente sem noção. Tá? Vamos lá para frente do 218, a gente vai pular para o 227, tá? Que é do lenocínio e do tráfico de pessoas para fins de prostituição, outra forma de exploração sexual. Tá? O lenocínio é justamente aquela intermediação que se faz com relação ao sexo. Tá? Tipo o cafetão, a cafetina, proxenete, é exatamente isso. Tá? Então, o capítulo 5 é destinado justamente para as pessoas que são intermediadoras entre o sexo de alguém e de outra pessoa. Nisso daqui, gente, né, do tráfico de pessoas para fins de prostituição. A primeira coisa que a gente, eu não sei se a gente já tratou aqui, mas vamos tratar de novo, se já fizemos,
é se prostituição é crime. Ou não? É crime? Prostituição? Ou não? Não. Não, no Maior Brasil. maior de idade, não, né? Não. Não, mesmo menor de idade, né? Ser ou se prostituir não é crime nem para o menor, quer dizer que o menor não seria então ato infracional nem para o maior. Se utilizar disso daí seria. Mas o que Tá, você sim. falou não é besteira, não. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos a prostituição é proibida. E não somente a prostituição, mas também aquele que se aproveita da prostituição alheia. Existem divisões, é até ridículo, mas vamos lá. Existem divisões dentro da polícia americana que são especialistas em prender aquele que é prostituta ou prostituta nos EUA. Aquele que se prostitui ou que se prostitui e aquele que se aproveita da prostituição, um cliente. Tá? Então, tem policiais que se fantasiam de prostitutas ou de prostitutos para prender as pessoas que querem se aproveitar disso. Isso é verdade, tá? Isso é ridículo, né? Mas, puxa vida, professor, mas por que é assim, tá? Porque lá eles são puritanos, tá? E o que levou já a fazer isso, leis como essa, leis como, por exemplo, que geraram os gangsters, são as leis da, da lei seca, né? Por exemplo, e tal, tá? Muito bem. Que é um movimento que está querendo se tornar aqui no Brasil e tal, sabe? É bem horrível isso, na minha opinião. Mas vamos lá, né? Minha opinião é só opinião. Vamos ao direito. Se alguém quiser falar aqui, fale, tá? Não precisa pedir licença, não. Tá bom? Volta a falar, não concordo com o Filó. Opa, fala! Isso é muito legal. Vocês sabem que a gente gosta de neta. Se ele chegou antes do que todo mundo, ele falou: vamos discutir bastante. Eu falei: vamos. Muito bem, vamos lá. Olha só o artigo 227. Alguém, por favor, me explica por que isso ainda é um tipo penal no Brasil. Por favor, tá? Vamos lá. Mediação para servir a lascívia de outrem. Primeira coisa aqui. Não. Não é. Não é. Veja só. Presta atenção. Mediação para servir a lascívia de outrem. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Reclusão de 1 a 3 anos. É só isso. É igualzinho no artigo 218, é por isso que eu fiz questão da gente pular. A única diferença é que no 218, a vítima é menor de 14 anos. No 227, não tem idade. Aí eu pergunto a vocês o seguinte: alguém aqui já chegou, já foi num barzinho, aí com um amigo e tal, o amigo chegou e falou: não, tô afim daquela menina e tal, não sei o que lá e tal. Aí a menina, você ficou sabendo que a menina também é afim do seu amigo, ou vice-versa. Falou assim: vai lá, sai com ele e tal. Pra onde? Você leva pro motel, vai lá, aproveita a vida. Ah, não sei, não, aproveita. Alguém já fez isso? Ou só eu? O Pedro já. Pedro também. Quem mais já fez isso? Que é aquele sujeito que fala: vai lá, aproveita a vida e tal, não sei o que lá. Bem, gente, eu e Pedro, sem dúvida nenhuma, somos criminosos, né? Porque, olha só, exatamente o que a gente fez foi isso aqui, olha aqui. Olha aqui, olha que loucura. A gente induziu, levou alguém maior, capaz, sei lá, tinha 40 anos de idade, para satisfazer a lascívia de ontem. Qual o problema disso?
É, exato. Se você quiser, eu não vou ler isso, Pedro. Se você quiser, você pode falar à vontade. O microfone está aberto, tá? É. Deixa de ser besta, mulher. Vai lá, né? Aproveita. Né? Se eu fosse você, eu ia. Pois é. Eu que não tenho essa Só se vive uma oportunidade. vez. Hã? Só se vive Vai, uma pelo amor de vez. Deus, vai por mim, vai. Vai. Né? Muito bem. Claro. E qual o problema disso? Me expliquem qual que é o problema da... Por que o artigo 227 é infração penal? Alguém, por favor, me explique. Eu não sei. Eu não sei explicar esse artigo. Sério. Eu não sei assim. É crime, mas qual que é a lógica, o porquê, o bem jurídico tutelado? O bem jurídico tutelado é a moral pública sexual para evitar que se propague a sexualidade no mundo, etc. E tal. E aí não tem absolutamente nada a ver com ser cafetão, assim. Não. Cafetão tá lá para frente um pouquinho, a gente vai ver. Mas vocês conseguem me explicar? Alguém, por favor? Eu acho que eu consigo. Vai lá, vamos lá, por favor. Mesmo não concordando, tá? Acho um absurdo. Mas Não, eu acredito que seja alguma coisa no sentido de o bem jurídico que está sendo tutelado seria a vontade particular. A partir do momento que essa terceira pessoa, ela pode ter um certo, não digo domínio, mas uma influência na opinião da outra, sabe? Então, ela influenciaria. Não concordo, tá? não, tá, tô Tô fazendo um entendendo. advogado do diabo Não, procurando tô entendendo. Mas aí justificativa. o problema, assim, por exemplo, eu falei pra vocês assistirem alguns filmes, eu acho que eu não falei. Vocês assistiram. Qual é o problema? Se vocês são maiores, etc, etc. Pois é, entende? E isso daí não tem lógica, porque você, Pedro, você pode não querer sair, por exemplo, sei lá, eu não sei sua opção sexual, tá? Qual é? Sou Vamos lá. viado. Tá, homossexual, muito bem. Aí, vamos dizer o seguinte, eu falo na sua cabeça, cara, sai com essa menina, ela é linda, não sei o que lá, se eu for solteira, sair, etc. E você fala, não quero, beleza. Mas eu falo tanto na sua cabeça que você sai. Qual que é o problema? Você é maior, não é? De idade. A escolha é sua. Eu não forcei, não briguei, não usei de grave ameaça, etc. Poder de convencimento faz parte. Se você coloca um menor, por isso que eu quis assistir, ver com o 218, que é corrupção de menores, porque ele tem uma lógica óbvia, não é? Óbvia. Mas o 227 eu não consigo entender. Sério. Não dá. É muito, tá? Só para chegar e falar o seguinte, olha, professor, eles não viram isso e tal. Olha só, reclusão de 1 a 3 anos. Atenção. Parágrafo 1º tem até lógica se fosse isso aqui, ó. Se a vítima é maior de 14, menor de 18, tudo bem, beleza. Pode-se falar aí sim, Pedro, o seu argumento tem uma validade violenta aqui. Se a vítima é maior de 14, menor de 18 anos, ou seja, foge de 218, beleza, porque a pessoa, né, não estaria com a sua consciência completamente formada, não é? Mas não é o caso. Lá até uma pessoa de 40 anos, 50, 60, 30, 43 e tal, e tudo mais, etc. Estaria. Alguém mandou um chat aqui, deixa eu ver aqui. Um chat aqui, vamos ver a pergunta. Ah, tá. Já é a frase antiga do Pedro. Tá. Ótimo isso. Muito bem, vamos lá, simbora. Se a gente é seu ascendente, olha só, sabe aquela coisa de mãe falar, vai lá, filha, sabe que fulano ou filho, o pai falar com o filho, vai lá, sai, ela tá afim de você, vai lá, coragem, né? Muito bem. Descendente, ascendente, descendente, você falar para sua mãe que separou, tá separado, é viúva e tal, vai lá ou com seu pai. Olha só, é crime.
Um cônjuge, você quer fazer uma homenagem atual, você gosta de ver a pessoa, o que seja, né? Companheiro, irmão, né? Vai lá, irmã, faz isso. E aí vai. Aí a pena, gente, é de 2 a 5 anos. Olha só que absurdo a pena. Se fosse só até aqui, ó, estaria lindo e maravilhoso. Ó. Pá! Mas como sempre, foi o que eu falei, essa mudança não foi à toa. Eles conversaram sobre esse tipo penal e eles conseguiram entender alguma lógica sobre ele. Né? Muito bem. Para segundo, se o crime é cometido com violência, olha aqui, isso aqui é lógico, ó, violência, grave ameaça ou fraude, beleza, reclusão de 2 a 8 anos, além da correspondente violência, perfeito, aí tudo bem. E aí vem para a terceira, que é ridículo, se tem fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. E aí não tem importância nenhuma. Gente, entenderam 218 e 227? Se sim, nós vamos ao 218A, tá? Então vamos ao 218A. Deixa eu colocar lá. Vamos lá. Gente, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Tá? Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzir a presenciar posição carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outro. Gente, o STJ, mais uma vez, estabeleceu num julgamento ridículo que beijo lascivo é capaz de gerar infrações penais criminosas. Tá? Então, vamos lá. Né? Já que estão nessa lógica ridícula. Não é? Vamos lá, artigo 208A. Praticar. Praticar é realizar um ato. Tá? Muito bem. Na presença, vejam só que não é com a pessoa, mas sim com a presença dela. Ou seja, o sujeito ativo sabe da presença do menor. Quer que o menor assista. Por quê? Porque ele gosta, é voyeur, né? Gosta que pessoas vejam, tá? O Pedro já dá aquela, qualquer expressão diferente já dá aquela levantadinha, opa, quero ver também. Muito bem. Na presença de um menor de 14 anos, tá? Ou levá-lo a presenciar, gente, tá? Ou seja, você chega e induz ele. Leva a presenciar, e aí leva a presenciar o quê? Condução carnal. De qual forma? Pode ser ao vivo, pode ser mediante videozinho do WhatsApp. Antigamente eu falava DVD, VHS, etc., Netflix, tá? Não importa. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso. E aí, STF? Com esse entendimento ridículo que você tem, quer dizer que se eu chegar e falar, olha lá os dois beijando, o menor de 14 anos, pronto, está praticando crime do artigo 218? Ou será que é bem mais lógico aquilo que eu falei para vocês, que eles colocam aqui conjunção carnal, justamente para que, né, tribunais e juízes não julguem dessa forma ridícula, não é? Num puritanismo que nós não temos. Não é? Nunca tivemos, mas a gente está tendo com nossos tribunais. Estão fazendo engolir tudo que a gente não é. Muito bem. Então, condição carnal, outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outra. Então, duas pessoas beijando lá, não é? Beijo na boca, beijo lascivo, né? Falar beijo lascivo, não é? Bem, olha lá. Para o STJ é outro ato libidinoso. Ridículo. Né? Mas tudo bem. Reclusão, olha só, de 2 a 4 anos. Tá? O sujeito ativo, então, pratica na frente de alguém menor. Gente, no país, nós temos um grande problema, e aí eu vou sair um pouquinho e vamos comentar da realidade que ocorre no mundo, que o STF fica muito longe, por sinal. Né? Opa! De novo. Ô Pedro, você apareceu de novo. Tem algum problema? Só para ficar registrado aqui, tá? Essa dancinha não está mais aparecendo, não. Mas eu fico aqui, tá? Você estava olhando lá, estudando e tal. Tem algum problema? Fala aí no seu...
Fala no áudio aí. Declaro autorizar o uso da minha imagem para qualquer fins por tempo indeterminado pela Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, sem qualquer ônus. Darará. É nóis. Pronto, beleza. Obrigado. Então, meus caras, só pra ficar claro, ficou registrado, vai pro YouTube, tá? Só a voz. Então, chegando, mas é preciso fazer isso. Senão teria que não poderia colocar isso no YouTube e tal. Tá? Mas o artigo 218A, tá? O que acontece na realidade? Na realidade, né, muitas pessoas, muitas, moram em cubículos. Tá? Moram em cubículos que um cômodo só, ou às vezes o banheiro fica fora da casa, um banheiro coletivo, inclusive, tá? E, bem, a família tem lá uma, duas, três e tudo mais. E os pais, né, à noite, tudo mais, fazem sexo com as crianças lá. Eventualmente, algum pode estar acordado e tudo mais, etc. E eu pergunto a vocês, cometem crime esse pessoal? Nossa, eu pensei exatamente nesse exemplo, quando você estava explicando. Porque então uma criança não pode ver os pais assim, fazendo, né? Não vai E ser aí? crime. E aí, como é que vai ser? Mas nesse tipo penal tem o dolo? Porque, por exemplo, se for nesse caso, seria culpa, né? Tipo assim, o casal não teria a intenção da criança ver. Então, aí é que tá o legal. Mas que pergunta sensacional sua. E que exemplo muito legal. Olha só, será que tem dolo? E aí, o seguinte, tem um elemento subjetivo especial. Por que eles fazem isso? Para satisfazer a lascívia própria ou de outrem, ou seja, satisfazer o tesão próprio ou de outra pessoa. Ah, eu adoro ser vice e tudo mais. Ah, tem um menino lá, etc., que é curioso e tal, não sei o que lá. Então vamos lá. E aí, então, não é? O Pedro, pode tirar o microfone aí, que eu sei que você ia falar alguma coisa, mas deixa eu só terminar. Aí, o que acontece é que sim, nesse caso, sim, esse dolo específico, tá? Eles fazem, na verdade, o pessoal pobre faz porque não tem outro lugar. Eles não vão deixar de chegar e fazer sexo porque, né, é físico isso. Diga, Pedro. Mas a letra da lei, ela não fala que essa prática, que essa pessoa ver isso, seria o que causaria a lasciva, o prazer, o tesão? Não, o tesão ele é anterior. É aquela coisa. Tem gente que. Sumiu aqui a lei. Você que tirou. Não, eu tirei. Vou colocar para você aqui, ó. Então, mas o tesão vem da pessoa. Ela faz isso porque isso dá tesão. Tem gente que é voyeur e qualquer voyeur que gosta de ver. Então, mas Qual que é o que gosta de ser visto? É o exibicionista, exibicionista, isso. Então, exibicionista, deve ser, não sei. ele faz aquilo para se exibir. Por exemplo, tem gente que chega, vai em casa de swing, por exemplo, e o casal não fica com mais ninguém, mas fica só para as pessoas verem, entendeu? Para se mostrarem, se exibirem, tá? Porque eles têm tesão nisso. Tem muita gente que faz câmera sexual etc, na internet porque adora que as pessoas veem. Não pelo dinheiro, também, mas também porque isso dá tesão. Tá? Então, ele pratica na presença de menor de 14 anos porque isso dá tesão. Ele induz alguém a presenciar porque ou dá tesão dele saber que tem um menor de 14 anos vendo, ou porque ele sabe que uma outra pessoa lá tem tesão disso. Entendeu? Então, isso afasta a culpa, não? Sim, não ter o. Exatamente. Então, os pais que estão num ambiente desse tamanhozinho, pequenininho, etc., e fazem sexo com os filhos lá dentro, eles não têm esse dolo,
especial fim de agir, esse dolo específico, de satisfazer a lascívia deles. Vão satisfazer a lascívia porque estão transando entre si. Mas não porque dá tesão para eles o filho, etc., assistir. Tá? Ficou entendível ou não? Sim? Então, simbora. Simbora rei, simbora. Pena 2 a 4 anos, tá? Isso pode ser feito de qualquer modo, ao vivo, por meio de fitas, etc, etc. Tá? Muito bem. Continuando os crimes contra vulneráveis, vamos finalmente. Favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Deixa eu falar com vocês. Seguinte, eu dei aula para vocês no terceiro período sobre direito penal, parte geral, né? Sobre penas e tal. Falar nisso foi muito legal. Eu gostei muito do curso. Espero que você tenha gostado. Ocorre o seguinte, surgiu a oportunidade, tá, de vocês o seguinte, o meu sócio, ele é o cara que mais entende direito prisional no Brasil. Isso aí ele não é o segundo, ele sabe tanto de direito, quanto de fazer prisões, quanto de como colocar uma prisão para funcionar, etc. Ele já foi desde agente penitenciário até superintendente. Tem uma empresa que chegou e ganhou no Maranhão de gigantes como Ernest Young, por exemplo, que é uma da Big Four do mundo, né? Ganhou lá uma PPP, tá? O projeto dele foi aprovado. Só para vocês terem ideia como é que é o sujeito. E ele foi o que fez a penitenciária PPP aqui de Neves chegar desde tudo, tá? Desde o começo, até enquanto funcionou bem. Depois ele saiu, agora está com alguns problemas. Tá? Feito isso, essa introdução, ele conheceu não sei se vocês ficaram sabendo do problema que teve, gravíssimo, triste. Um ônibus da Máfia Azul que chegou num ginásio que estava tendo MMA. E a Galoucura tem uma equipe de MMA. E esse pessoal foi para brigar com a Galoucura, acabou com o Cruzeirense, ou dois, eu não sei quantos morreram, faleceram. 2 seres humanos, né? Estou falando de Cruzeirense só para vocês entenderem o fato, tá? E um dos líderes da Galoucura, que inclusive não brigou, parece que não encostou em ninguém, etc. Não sei, porque a gente só fica sabendo disso. Né? Foi condenado, porque estava na época da teoria do domínio do fato, ninguém sabia o que era e achava bonito. Estou falando que ele foi condenado certo ou errado, tá? Estou falando mais o que eu fiquei sabendo pela imprensa. Muito bem. E o apelido dele é Ferrugem. E ele se dispôs a responder perguntas do pessoal do terceiro ano que está comigo agora sobre qualquer coisa sobre o sistema prisional, porque ele foi preso, né? Ficou lá anos e anos. Agora está no regime aberto, me parece. Então, caso vocês tenham alguma pergunta que queiram saber sobre o sistema prisional, pode fazer qualquer pergunta, tá? Qualquer. Ele não se ofende, não, tá? Façam que eu vou gravar. Se eu não conseguir trazer ele aqui ao vivo, eu gravo e aí faço para vocês. Então, de hoje para amanhã, tá? Quem tiver qualquer pergunta sobre o sistema prisional, sobre a realidade do sistema prisional, seja PPP, seja Estado, etc. Podem fazer qualquer pergunta. Inclusive, tá? Que eu vou chegar, vou passar para ele, e se tudo der certo, ele vai responder. Fechou? Então, só um parênteses, não tem nada a ver com a nossa matéria, mas acho legal, como vocês foram meus alunos do terceiro, pode ter ficado alguma questão sobre a realidade da prisão. Depois vai postar no YouTube, não vou postar aqui, tá, Natália? No meio da aula. Falar, sabe suas perguntas? Tá aqui, pum. Tá? Para vocês chegarem e assistirem. E aí eu não vou falar, tá? Se vocês não quiserem, eu não vou perguntar, porque senão vai falar quem que é e tal. Não, vou falar uma aluna, tá? Por exemplo. Fica tranquila. A gente vai fazer que nem a gente postou aqui aqueles vídeos aqui e tal, tá?
Vamos lá. Nessa hora, tá? Eu não quero postar no YouTube, porque aí eu vou pausar a gravação e não quero postar no YouTube porque eu não quero. Porque não faz parte, vamos dizer assim. Seria uma coisa íntima nossa, tá? Íntima nossa. Muito bem. Então vamos lá. Vamos continuar, já que ninguém tem dúvida com relação, né? Vamos começar o 218b. O artigo 218b é favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. E aí, gente, é a questão que eu falei com vocês com relação ao que é criança menor de 12 anos e adolescente de 12 anos para cima, tá? Vocês veem aqui que eles sabem o que é adolescente, mas continuaram estabelecendo aquela linha de corte de 14 anos. Perfeito? Então vamos lá. Artigo 218b. Submeter, induzir ou atrair a prostituição. Submeter é colocar alguém, tá? Tipo, quase que forçar alguém a isso. Tá? Submeter é tipo forçar mesmo. Tá? Induzir é levar. Nossa Senhora, meu Deus, está aqui. Submeter. Não, induzir é levar alguém. Ou atrair. Atrair é seduzir alguém, é chegar, gente, e fazer com que a pessoa se veja atraída por aquilo, tá? Então, são esses aqui os verbos. Então, submeter, induzir ou atrair. Vamos lá? A prostituição, tá? Então, prostituição. O que é prostituição? Já falamos sobre o conceito de prostituição. Qual é o conceito de prostituição, meus caros? Obter lucro financeiro ou material em troca de conjunção carnal. Não precisa. Será que precisa ser conjunção? Não sei. Conjunção carnal. Não sei. Conjunção carnal é pênis e vagina. E aí? Existe então prostituição homossexual, sim ou não? Sim. LGBTQ+, né? Parece que mais exclamação, alguma coisa assim agora. Não, tem mais letra aí. LGBTQI+. QI+. LGBTQI+. LGBT. Acho que tem outro T. QIA+. Mais. Tá, beleza. Existe também. Então, Existe. não só É a definição de conjunção carnal. Eu até travei na hora de falar o conjunção carnal, né? Pois é, aí, opa, não. Então não é conjunção carnal só. Vamos lá. Gente, então o que seria? A gente fala, é a venda do corpo em troca de dinheiro. Não, não é. Pessoa, seria praticar ato libidinoso, no caso, em vez de conjunção carnal? Então, vamos lá. Ó, é a venda de serviços sexuais mediante dinheiro ou outra vantagem. Olha só que legal. Sabe de onde é que eu tirei esse conceito? Daqui, ó. Muito bem. Se vocês falarem para eu repetir agora, eu não consigo. Mas é a venda de serviços sexuais. Tá? Pode ser mediante dinheiro, mediante alguma vantagem. Vantagem é melhor, tá? Mediante qualquer vantagem. Né? Pode ser dinheiro, bem e tudo mais, etc. Tá? Então, só para vocês saberem que não tem nada a ver, ninguém vende o corpo. Tá? Vende serviço. E o serviço ele tem que ser negociado. A pessoa não é dona do paguei de 100, agora é meu. Não. A pessoa só vai falar, faço isso, não faço aquilo, não gosto disso, etc. E é um serviço. Perfeito? Então, primeira coisa, vamos estabelecer que é um serviço. Então, né, o que o artigo 218b faz? O sujeito ativo submete, você coloca o menor lá, e aí, atenção, induz ou atrai a prostituição, outra forma de exploração sexual.
outra forma de exploração sexual do artigo 218 está tranquilo, mas a gente vai ver lá na frente que essa outra exploração sexual, no 218, que trata de menor, está tranquilaço, saber o que é. Né? O problema vai ser lá, na frente, quando não se tratar de menor de 18 anos. Tá? Muito bem, exploração sexual. Alguém, e aí, atenção, para não errarem na prova da ordem. E quem avisa, amigo é. Por quê? Porque vulnerável é menor de 14. Prostituição é menor de 18 anos. Então, coloquem na mente de vocês. Vulnerável menor de 14, prostituição menor de 18. Nós não aceitamos menor de 18 anos, mesmo maior de 14, menor de 18, se prostituindo. Não. Crianças e adolescentes não podem se prostituir, nem serem exploradas sexualmente. Perfeito? Tá ok? Então, muito bem. Então, submeter e induzir a prostituição são ou menor de 18 anos, ou que por enfermidade de deficiência mental, aí sim nós temos o restante dos vulneráveis, não tem necessidade de ser para a prática do ato, não é? Que é de se prostituir. Né? Tá? Do mesmo jeito, aquele que facilita, tira problemas, impede que a pessoa abandone, ou seja, não deixa que a pessoa abandone, ou dificulta que a pessoa abandone. A reclusão é de 4 a 10 anos. Então, aquele que chega e empresta, por exemplo, um quarto para um menor de 18 anos iniciar na prostituição sexual, comete crime do artigo 218. Tá? Esse artigo é muito importante, tá? Porque realmente menores de 18 anos e quem tem por enfermidade de deficiência mental não entende o que é prostituição e tudo mais, não podem efetivamente entrarem nisso. Né? Mesmo que, e aí, vejam só que aquele que submete, induz, atrai, não tem absolutamente nada a ver, não é o cafetão. Tá? Eventualmente pode ser, mas eventualmente não é. Tá? Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aí aplica-se também a multa e daí, né, a pena de 4 a 10 anos. Tá? Incorre nas mesmas penas de quem? Atenção. E aí, aqui sim se pune o cliente daquele que se utiliza da prostituição de menor de 18 anos. Tá? Quem pratica condução carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, claro. Até porque se for menor de 14 já é automaticamente a estupro de vulnerável. Né? Então, quem pratica condução carnal com maior de 14 e menor de 18, não é? Que esteja se prostituindo, reclusão de 2 a 10 anos de pena privativa de liberdade. Tá? Até aí, tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Filó, Oi, diga. deixa eu te perguntar. Perfeito. Esse induzimento e atrair pode ser feito de qualquer forma? Porque assim, agora tem uma blogueirinha influencer na internet que ela é dama de luxo e ela fica falando, porque é muito bom, porque eu ganho muito dinheiro. E tem um público que, tipo, segue ela e muita menina nova. Isso pode caracterizar esse induzir e atrair? Quem que é essa pessoa? O nome dela é Laís, não lembro se é da onde? Daqui? É de São Paulo? É de BH? De onde que é? Rio. Rio? Tá. Do Rio. Então, essa blogueira do Rio de Janeiro chega e fica falando que ela é acompanhante de luxo e tem seguidores para ela, né? Menor de 18. Primeiro que o artigo 218b exige o dolo, ou seja, a vontade de que a pessoa saiba e queira que alguém é pessoa definida, tá? Menor de 18 anos vá por esse caminho, que não é vergonha nenhuma ser prostituta ou prostituta. É a escolha de cada um, tá? Problema nenhum. Tem gente que de verdade não vejo problema nenhum, a não ser moral. E aí moral cada um tem o seu. O que é certo para mim pode não ser para o Pedro, o que é certo para o Pedro pode não ser para mim, e assim vai. A vida é feita de escolhas e todo mundo tem que chegar
Pode até não gostar, mas tem que respeitar. Acabou isso. Agora, aí tem vários aspectos, né? O primeiro aspecto é que eu acho que e os pais têm que chegar e saber o que os filhos estão vendo na internet, né? Esse é o primeiro aspecto, tá? Induzir, tá? Tem que ser alguém específico. Ela fala em geral, o público dela. Para ela deve achar que todo mundo é maior de 18 anos, até porque você falou que ela como é que é, acompanhante de luxo? Ela tem 21 anos. Pois é, então ela já é maior e tudo mais, etc. Cabe aos pais chegarem e falar, filho, isso não é para você, cancelar, pegar o celularzinho, dar uma olhada e não seguir. Agora, ela tem culpa de quem segue ela? Acho que não, a não ser que ela chegue e fale para alguém específico, olha, faça isso e tal. Por mim, eu começaria com 16 anos, aí seria, tá? Mas, assim, eu não sei falar dela específico. Dela específico, eu não sei porque eu não vi a fala dela e tal. Se você puder até trazer a fala dela, a gente pode ver se eventualmente pode ser, tá? Ela só faz tipo, um diário, ela conta da rotina dela, como é que é os trabalhos e tal. Só que acabou ganhando muita fama. E, tipo, muita gente segue ela e ela conta como se fosse, tipo, mil maravilhas. Eu só queria saber se enquadraria nesse artigo ou não. Mas é eu que nem entendi mais a ou questão do menos dolo. é que é mais ou menos a questão que ela está fazendo, essa coisa de diário, é mais ou menos o que como é que chama, gente? Aquela do Doce Veneno do Escorpião. Tem até um filme, gente. Bruna Surfistinha. Isso, Bruna Surfistinha, muito bem. Né? Brilhantemente interpretada por aquela. Como é que ela chama? Seco. Débora Seco. Que de seco não tem nada. Muito bem, ela mesmo. Piadinha horrível, né? 10h46 foi bem e essa. ruim. Tá, tudo bem, eu tentei, vamos lá. Não, eu já ganhei até, inclusive, um convite para ser, eu não lembro se era professor homenageado, para etc. Falava sobre as minhas piadas ruins. Eu gostei muito disso, achei muito legal. Então, não é? Ela tinha também um blog na época, não tinha Instagram, deve ser isso aí, né? Mas tinha um blog que chamava, e ela começou a escrever as aventuras dela e tudo mais. A ciência, né? O pai tem que saber o que o filho. Primeiro, o filho tem que saber o que ele segue, e o pai tem que saber, obrigação do pai. Né? A gente geralmente gosta de transferir para as outras pessoas. Ele deveria saber, não. Pai, você deveria saber. Tá? Você tem filho? Tenho 2. Tá? Muito bem. Então, nesse caso, tem que ter o dolo, e o dolo de realmente induzir alguém menor de 18 anos para isso. Ela está falando com o mundo. Né? Eu não tenho Instagram, então não consigo nem ver isso. Mas, pelo visto, vai fazer. Não, vou não. Nem. Nossa, eu tô sofrendo para conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer aqui no escritório, lá em casa, etc. Se eu colocar o Instagram, nossa, e aquele trem parece que é viciante, né? O pessoal já reclama que eu fico vendo status do WhatsApp, que é mais ou menos tipo o Instagram, não é? Então, não vou fazer isso. Então, vamos lá. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplique-se também a multa, tá? Incorre na mesma pena quem pratica uma ação carnal maior de 14, menor de 18. Atenção com isso aqui, que vocês vão errar na prova da ordem se vocês não prestarem atenção nisso, e vão mesmo, tá? Isso aí é ótimo para eliminar candidato. Vamos lá. Até ali, beleza. O problema, gente, é isso aqui, ó. Tá? Nas mesmas penas incorre o proprietário, o gerente responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas do caput desse artigo. Tá? Primeiro, quais são as práticas desse artigo? Prostituição de maior de 14, menor de 18 e tudo mais. Em geral, vão ser esses mesmos. Né?
Qual que é o problema disso? O grande problema é o seguinte. Eu sei que esse pessoal que fez a lei 2015 pensou dentro da mente deles que prostituição de menor ocorre numa Nil Sagitários, numa Scorpions, num JR, num quilômetro 4, num Azulão, num Scott Bar, etc. Eu sei que eles pensaram. Num Sayonara. E assim vai. Só que não ocorre. Esses lugares, desde sempre, eles têm muito cuidado para saber quem que entra, quem que não sai. A não ser que a pessoa falsifique a identidade, mas aí são outros 500. Só entra em lugar assim, maior de 18. Tá? Beleza. Deve ter exceção? Tudo no mundo tem exceção, né? Mas 99,99 ninguém vai arriscar pegar e ser teu lugar fechado, porque isso fecha o lugar, né? Por causa de qualquer coisa. Tá bom? Beleza. Esse é o ponto 1. Qual que é o ponto 2? Onde é que a prostituição de menores, então, ocorre? Em lugares que não são casas de prostituição. Tá? É em posto de gasolina, é em bares no meio da estrada. Tá? Em geral é assim, pelo que a gente ouve falar. Eu, de verdade, nunca vi. Tá? Felizmente, inclusive. Né? Mas o que a gente ouve é isso. E aí eu pergunto a vocês o seguinte. Se ocorre justamente nesses estabelecimentos, tá? Quer dizer que, então, vamos dizer o seguinte, tem prostituição aí de umas... Eu vou ter que sair, Matheus. Coloca presente para mim. Beleza, gente, lembra que o Matheus tem presente, a gente colocar a presença para ele, tá? Faz favor, quando eu fizer a chamada. Então, por exemplo, tem prostituição em Lafayette, naquele, vocês chamam, como é que chama, gente? Barreira, né? Na Barreira, de noite, indo para Belo Horizonte, a gente vê umas meninas que vêm com uma surpresinha e tal, né? E tudo mais. Beleza. Ficam trançando de um lado para o outro e tal, né? Na estrada. E eu vejo que elas devem fechar muitos programas ali, do lado de lá da estrada, que é um posto de gasolina. Já viram um postão de gasolina que tem lá, né? Não sei se é BR, não sei. Muito bem. E aí eu pergunto a vocês o seguinte. E se tiver uma dessas meninas forem menores de 18 anos? O proprietário vai responder desse posto de gasolina? O gerente desse posto de gasolina vai responder? Porque os postos de gasolina de noite funcionam quase como um estacionamento, né? Para os caminhoneiros e tal, não sei o que lá. O caminhoneiro responder, ok, claro, ele está pegando uma menor e tudo mais. Agora, o trem é aberto. Que controle tem e precisa ter o dono de posto de gasolina? Ou o dono de um restaurante de beira de estrada, por exemplo? Não é? Gerente pode chegar e deter pessoas? Impedir essas pessoas de transitarem, já que é aberto ao público? Não. Se fizer isso, pode inclusive chegar e ser preso, né? Não tem o poder de polícia. E aí, meus caros, é um dos grandes problemas, tá? Do artigo 218, parágrafo 2º, em que se fala que o proprietário de ente responsável pelo local, vejam só que fala local, não caso de prostituição nem nada, pelo local onde se verifica as práticas, que é a prostituição de menores de 18 anos. Consegue entender o problema grave disso aí?
A gente pode estar punindo proprietário de gente responsável pelo local que não tem nada a ver com isso, que não tem poder de polícia, né? E tudo mais. E mais, só que o artigo... Eu sei que o pessoal pensou que isso aqui seria casa de prostituição. Tá? Mas a gente vai ver que casa de prostituição sequer é aceita no Brasil. A gente vai, inclusive, conversar sobre isso. Mas temos o parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro, tá, estabelece o seguinte, é pior ainda, porque aqui fere um monte de garantias fundamentais. Tá? Na hipótese do inciso 2 do parágrafo segundo, que é isso, num local onde se verificar a prática da prostituição de menor de 18 anos, atenção, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento. Aqui, quem fez não tinha menor ideia do que estava fazendo. Esqueceu o conhecimento técnico todo de lado e colocou as entranhas para fazer o parágrafo terceiro. E vamos falar disso aqui. Muito bem. O primeiro ponto, tá? Isso vocês não vão ver em lugar nenhum, livro nenhum. Eu não conheço, eu desconheço de verdade qualquer artigo, inclusive, que fale sobre o que eu estou falando aí. Antes, que eu falei antes e agora. Mas é uma coisa tão gritante que é até absurdo que não tem nos livros. Os livros, inclusive, hoje, são mais os autores querendo praticamente copia e cola resumido, horrível. Né? Então vamos em frente. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação de licença e localização de funcionamento do estabelecimento. E aí, logicamente, a gente está falando de casa de prostituição, porque casa de prostituição é um estabelecimento que não tem alvará de funcionamento. Não é? Muito bem. Então, significa que se for verificado, eventualmente, que os prostitutos e prostitutas que estão na barreira e indo para o posto de gasolina, e lá foi verificado que existe prostituição de menores, de noite, no meio no meio dos caminhões. Significa, então, que vai perder, então, o alvará. Qual a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Sabe por quê? Primeiro, pergunto a vocês. Pessoa jurídica pode fazer parte de processo penal? Resposta: pode. Mas só em crimes ambientais. Artigo 225 da Constituição Federal. Vocês sabiam disso, né? Pessoa jurídica pode fazer parte de um processo penal, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal? Sabiam ou não? Vou mostrar para vocês. Estão conseguindo ver aqui? Constituição Federal. Vamos lá. E ao vivo. Vamos lá. Ctrl F 225. Aqui, ó. Opa! Ó. Todos têm meio ambiente, etc, etc, tá? Aí vem aqui, ó. As condutas, só tem um artigo sobre meio ambiente na Constituição, tá? É o 225. Tem um monte de parágrafo. No terceiro está aqui, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, sujeitadas aos infratores. Olha aqui, pessoas físicas e jurídicas, as sanções penais, administrativas, sanções penais, tá vendo aqui? E administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Perfeito? Então, pessoas jurídicas penais. Isso aí veio do direito americano e tal. Existe uma discussão se isso é bom, se isso é ruim, etc. O importante é que existe. A Vale, por exemplo, vai ser condenada, penalmente falando, por crime ambiental. Tá? Foi condenada penalmente, administrativa e civilmente por danos ambientais que causou. Ok? Beleza? Muito bem. Tirando isso, que é a única exceção que existe, não existe o jeito de chegar e colocar pessoa jurídica no polo passivo de ação. Então, nós estamos falando, olha a imbecilidade do texto legal. Nós estamos falando que
uma pessoa jurídica... Opa, não, tá aqui. Uma pessoa jurídica vai ter um efeito de condenação obrigatório que foi dado a pessoas físicas e que vai atingir a pessoa jurídica, que nem fez parte do processo. Vocês conseguem entender a imbecilidade jurídica disso? Principalmente com relação ao princípio da intranscendência, de que a pena não passa da pessoa do condenado. Mas esses imbecis colocaram isso. E o pior é que ninguém, absolutamente ninguém, e se, por favor, se alguém estudar, fala para mim que eu vou ficar feliz pra caramba. Ninguém fala sobre essa imbecilidade nos livros de direito penal. Ninguém. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Do problema jurídico que é esse parágrafo terceiro? Hein? Ou não? Fala que consegue. Ou, se não, me fala as dúvidas. Por favor. Hein? Não? Então, beleza. Todo mundo entendeu perfeitamente, todo mundo gênio. Olha só. Então, tudo é lógico que eu falo sobre isso. O problema é que coloca sexuais no meio, aí todo mundo fala assim, ele é pedófilo, não sei o que lá. Essas pessoas não conseguem pensar sob pena de ser taxado disso, daquilo. E aí as besteiras jurídicas vão ocorrer. Né? Como ocorreram, por exemplo, na Lava Jato. Né? E hoje, bolsonarista vê as besteiras que foram feitas. Eu não conseguia ver no começo. Estava cego. Não tem vergonha disso, não. Porque a vida é evolução. Né? Fala, Pedro. Fala. Gado. Não, na época nem Tô tinha brincando. essa. Não, Tô brincando. pode falar. Até porque se fosse na época passada, né? E eu era um dos primeiros, assim, eu demorei mais ou menos um ano, talvez menos um pouquinho para chegar e ver o que efetivamente era Lava Jato. Não tenho vergonha disso, não. Quer dizer, tem, mas não tenho vergonha de ter passado por isso, que é um processo. Né? De a gente colocar juiz como ídolo e tal, não sei o que lá. Na verdade, é aquela coisa do fanatismo, né? A gente não vê. Tá? Não vê tanto as coisas erradas quanto as coisas certas. Fala aí, Pedro, pode tirar, pode manter fora aí o... Não, eu deixo no mudo porque vai saber. Aqui em casa é muito instável os anos. Mas isso realmente mudar de opinião faz parte, né? E a psicologia tem falado muito disso. Quando a gente objetifica algumas crenças, a gente realmente não consegue ver como um todo, né? Uhum. E mudar faz parte. Se todo mundo ficasse sempre com as mesmas ideias, não estivessem disponíveis para enxergar de outras óticas, a gente estava ferrado. Faz parte da evolução. Sem e não dúvida. existe verdade absoluta. Né? Até existe um mais um e dois, mas... não... Mas algum matemático vai falar não, porque na teoria quântica não é assim, tá? Mas é o seguinte, é legal você ter conceitos, isso eu acho legal. Mas mesmo os conceitos, eles precisam evoluir, senão eles se tornam dogmas, né? Se tornam dogmas. Que foi o que e é o que estraga a humanidade. As pessoas chegam, eu sou do Atlético, então acho que tudo que o Atlético fizer é verdadeiro, não consegue ver gol impedido, não consegue ver nada. Ou eu sou cruzeirense, não consegue ver as mesmas coisas, e assim vai. E o engraçado é que o fanatismo, você consegue ver o fanatismo dos outros, as besteiras dos outros, mas você não consegue ver a própria. Nas religiões é muito claro ver isso, né? As pessoas, se pedir um católico para falar o seguinte, fala sobre a religião, ele vai falar todos os podres, e vice-versa, mas não consegue ver o próprio. Tem aquela máxima, né, que o sonho do oprimido é ser opressor. E é verdade, né? Que a gente consegue ver quando os outros praticam, mas quando vem de nós, a gente vive nessa bolha, tem essa viseira que a gente não consegue ver o que nós mesmos estamos fazendo. Sim, e é por isso que eu falo sempre para vocês o seguinte, discordem de mim,
porque é um favor que vocês me fazem, mesmo que eu não concorde, eu não vou ficar com raiva, ao contrário. Só o discordar me fez de mudar muitas coisas na minha vida, muitas ideias de direito, ideias de como proceder, ideias de ser melhor professor, ideia de não sei o que lá, etc. O elogio ajuda, porque você vê às vezes que está no caminho correto. Mas o elogio também, ele é... Qual é a expressão que eu posso usar? Aquilo que ele faz num dador, como é que chama? Você toma de cirurgia? Anestesia. O elogio é anestesia, né? Faz adormecer. Já o puxão de orelha, a crítica construtiva, isso não foi legal, faz com que a gente melhore. Eu acho isso, né? Muito bem. Filosofando aqui. Gente, então vocês entenderam o artigo 218b para terceiro. Então terminamos a nossa matéria de hoje. Tá? Eu ainda não vou falar sobre o nosso TA2, apesar da matéria ser toda, todo mundo já sabe disso desde o terceiro período. Mas, especificamente, eu não sei, vai cair um pouquinho de tudo. Tá? Assim, lutarei para ser. Tá? Não terminei porque teve um problema técnico, não foi culpa minha, tá? Volto a insistir, por favor, mandem perguntas. Se não tiver nenhuma, não vou trazer nada para vocês, tá? Mandem perguntas no mais imaginário que vocês tiverem, mandem, tá? Porque é muito legal. E mandem no grupo, se vocês não tiverem vergonha do que vão perguntar, mandem no grupo. Tá? Para que as pessoas fiquem empolgadas também para chegar e fazer. Tá? Quem sabe no futuro eu não leve ele pessoalmente para chegar e falar sobre o dia a dia, o que é essa intimidade dentro da prisão. Né? Chamada! Vamos lá para a chamada. Eu vou parar hoje porque realmente é bem pesado esses aí, eu acho. Tá? Chamada. Ixi, vou ter que entrar de novo no portal. Vamos lá. E venceu a minha tempo para ficar lá. Portal da aula. Pronto. Folha de chamada. Vamos lá. Lançamento das faltas. A Ariane está aí? Falta. Camila está? Presente. Beleza. Presente. Daniel. Presente. Deisiane. Presente. Boa noite. Boa noite. Diego. Diego Augusto, presente. Augusto. Diego Henrique. Falta. Eduardo Gomes. Falta. Felipe Fernandes. Falta. Guilherme Henrique. Falta? Não, que pena. Guilherme Henrique, aliás, nossa, os dois são Guilherme Henrique de Souza, só que um é Navarro e o outro é Silva. Algum dos dois está aqui? Não? Falta para os dois. Ingrid. Presente. Isabela. Presente. Giovana. Presente. Jéssica Aline. Presente. Larissa Cristina.
Falta. Larissa Lúcia. Presente. Larissa Pereira. Presente. Leonardo Camilo. Falta. Luciana. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Matheus Costa. O Matheus estava aí. O Casimiro Foi o tava Casimiro, aqui. o Gabriel. Tá aí, Isso. Matheus Gabriel? Presente. Tá aqui. Beleza. Matheus Teixeira. Meu Deus, 3. Teixeira? Não? Falta pro Teixeira. Natália. Presente. Paula. Falta. Pedro Otávio. Presente. Aê, Rachel. Pediu para avisar que está no trabalho. Rafael. Presente. Ian. O Ryan. Sempre esqueço. Falta. É Rian. É Rian, né? Tá. Tassiele. Presente. Tatiane. Presente. Tainá Dutra. Falta. Tamires. Presente. Vitor. Presente. O Alisson. Presente. Ô, professor, posso te fazer uma breve pergunta rapidinho, né, que você me dá chamada? Sim. William. Todas. William. William presente. Pode fazer, Alisson. Deixa eu gravar aqui. As faltas já vão direto na hora. Manda. Ô, professor, essa semana eu ouvi falar uma coisa assim que me deixou bem desanimador, sabe? Vamos lá. Em 2013, eu estava numa roda de amigos e a polícia chegou e pegou droga perto da gente. E nisso, eu assinei o artigo 28. Tranquilo. E assim, eu queria muito seguir a carreira policial, sabe? Só que hoje eu vi um comentário que tem um negócio de investigação social e por isso eu não conseguiria ser aprovado caso eu passasse algum órgão policial. Você consegue me esclarecer isso? Vamos lá. Nossa, isso daí é legal. São vários aspectos, tá? O primeiro aspecto é o seguinte, meu caro. O artigo 28 ele não é crime nem contravenção, tá? Porque apesar de que o STF já falou há muitos anos atrás que era crime, tá? Isso aí foi de lavra do Sepúlveda pertence e tal. Um lamentável acórdão, com todo respeito ao ministro, que é brilhante. Mineiro, americano, torcedor da América, tá? Mas ele julgou com os preconceitos e não com o direito. O que acontece é merda, né? Quando a gente faz isso também, é merda. Sem jeito, tá? Desculpa. Palavra merda, mas é a merda. Não tem outra melhor, não. Tem alguma coisa no chat aqui. A gente sai de novo. Como mudar? Não, já foi resolvido, né? Beleza. Então, o que acontece? É uma infração sui generis. Quem diz isso é o Luiz Sérgio Prado, Luiz Flávio Gomes, aliás, saudoso Luiz Flávio Gomes, fala que é uma infração penal sui generis. Tá? Brilhante. Ele, que faleceu, nos deixou esse ano ou ano passado. Tá? Então, está agora, tá? Para ser julgado no STF, está agora sim, com o nosso ministro que mais está dando desgosto assim, de ver, sabe? O nosso Stalin do STF, no nosso STF. Tá para julgar isso. Ele chegou, sentou no processo, não julga com relação à constitucionalidade do artigo 28, inclusive. Tá? Por quê? Porque o artigo 28 ele é o que tem drogas para uso próprio. Quem não sabe. E boa noite, professor. Vai lá, Natália. Boa noite para você. Obrigado pela colaboração hoje. Muito legal. Beijo do gordo para você. E então, o que acontece? Eu que agradeço. E aí, o que acontece? Vai ser possivelmente discriminado.
criminalizado esse artigo 28, que não tem lógica de existir, tá? Eu, propriamente dito, não estou falando em interesse próprio, porque eu nunca usei drogas nenhuma, tá? Mas, né, poderia também, né? Tá? Então, ou seja, não tem lógica de ser. Porque, primeiro, que droga só faz mal para a própria pessoa. Então, é um crime de autoflagelo. Segundo, que são tantas coisas. Então, ele chegou e subiu em cima disso por algo meramente... como é que eu vou dizer? Meramente moral, tá? Para não julgar mesmo e tudo mais. Tá? Quando foi um dos últimos, se não o último ministro escolhido pela Dilma. Então, não é crime. Agora o STF já voltou atrás, falou que, inclusive, não tem reincidência, tirando a reincidência específica que o próprio artigo trata, não causa reincidência, tá? Penal. Então, agora, então, o que se deve fazer, imagino eu, para algum, vamos dizer assim, se você fala, esses concursos são muito problemáticos, né? São problemáticos porque são problemáticos. Então, o que eu sugeriria para você, entre aspas, limpar isso aí, se é que a gente pode falar que isso é uma marca suja e tudo mais, tá? É que você chegue e, por exemplo, faça concursos, por exemplo, para agente penitenciário, por exemplo, tá? Tem uma conduta ilibada e faça depois para a questão do... para outra questão. Mas você deve ter feito transação penal, não? Não, professor, por que acontece? Eu achei que quando eu fui na delegacia, eu fui liberado logo em seguida, Você sabe? já foi julgado? Não teve nada, eu não fui em fórum nem nada. Mas só que, igual eu parei numa blitz semana passada, tem aí quanto a tempo polícia isso? pegou... Foi em 2014. Mas já está mais do que vencido. Ele deve Pois ter pegado o seu documento, visto que tem um boletim de ocorrência no seu Então, CPF. mas lá no sistema da polícia constou que eu tenho um artigo 28 no meu nome. Não, geralmente não. Aí eles olham os boletins de ocorrência anteriores, tá? E aí vai estar lá o REDS, que é o boletim de ocorrência, né? BO. Mas, né, o que eu sugiro para você é vá no fórum, tá? E faça uma pesquisa pelo seu nome. Aí depois você me procura, a gente conversa pelo WhatsApp, tranquilo, etc. Tá? Tá bom, professor. Obrigado. Desculpa E a é isso. incomodação. Não incomoda não, que é isso. E mais, faça trabalhos voluntários, procura o Pedro, faça trabalhos voluntários com ele, tá? Ele é eu não sei se é Lions ou Rotary, etc. Fala aí. Rotaract. Tá, Rotaract, tá. Rotaract. Procura ele porque é essa coisa de que, olha, agora eu já tô, se é que eu errei no passado, agora eu já tô ótimo e tudo mais. Tem 6 anos isso, né? Tem quase 7, você tá doido, tá? Beleza? Mas não deve ter nem ligado a nada, então, tá? Professor, Manda. tem um comentário também. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas que tem um registro que é público, né? Que é o registro de não antecedente criminal, né? Que é público, é exposto. E também tem um registro interno da polícia. Por mais que seja não seja um crime, acaba que é registrado. Eu fiquei sabendo uma parada Sim, assim, não sei se é inclusive verdade. dá para tirar, tá? Quando não existe a infração, tá? Como ela não foi, ainda tem jeito de tirar, tá? Excluir isso. Para saber isso, tem que se saber quem o que aconteceu no caso concreto, tá? Tem que saber o que aconteceu. Então, primeiro procura o fórum, vai lá e aí depois a gente conversa para ver o que aconteceu. Fechou aí? Procura o Pedro para chegar e fazer isso. E faça concurso para agente penitenciário. Está tendo um agora, por agora. Vai abrir. E se eu não me engano, só com médio já se consegue fazer.
aproveitem porque já é o último concurso que vai ter, tá? Tá Ok, professor. Ok, Procurem lá, obrigado. pega de nada. Pega lá como é que fala? O edital, já estudem todos aí, tá? Concurso é legal. Você chega, estuda num, você passa. Você já tem um, você vai para um maior. É assim que faz. Viu? Beleza. Então, Obrigado, beijo no viu? gordo. Até amanhã. Boa noite. Que a força seja com Boa vocês. noite, Boa valeu. noite. Valeu. E não se esqueçam, não façam nada que eu não faria. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.